porque amanhã é dia de super sabadão, os 3 mineiros entram em campo, é o Vasco contra o Cruzeiro. Vamos pra Toca da Raposa, porque eu quero saber também, o Cruzeiro anunciou alguns reforços nessa semana, já chegaram, algum deles vai pro jogo contra o Vasco, Casé? Boa tarde, me conta. Fala Maurício, boa tarde para você, excelente tarde a todos. O Cruzeiro acabou agora há pouco a preparação para essa partida contra o Vasco. Daqui a pouco a delegação embarca rumo ao aeroporto de Confins para daí começar a concentração lá no Rio de Janeiro com 2 peças novas para o técnico Pepa, jogadores recém-contratados que apareceram no boletim informativo diário da CBF. Estou falando do lateral Palácios e também do atacante Paulo Vitor. São 2 novas peças para o Pepa para essa partida e o Cruzeiro vai ser diferente de todo jeito porque perdeu 2 peças importantes, o lateral Marlon e também o zagueiro Oliveira. Maurício. Casé, agora me conta um negócio. O Ronaldo deu uma entrevista pro canal do Galvão Bueno. Você tá na Toca 2, mas que história é essa que vai ter mudança na outra toca, a Toca 1? Rapaz, teve isso, o Ronaldo relaxou um pouco demais durante essa entrevista, acabou dizendo que começou um processo aí de desocupação da Toca 1 e a ideia é de que todas as categorias trabalhem de maneira integrada aqui na Toca 2, incluindo também o futebol feminino. O Ronaldo disse que o prazo para todo esse processo é de aproximadamente 2 anos para que todos trabalhem de maneira integrada. Lembrando que aqui o prédio da Toca 2 está recebendo melhorias, acabou de receber também um gramado sintético. Ele só não disse o que pretende fazer com toda aquela estrutura lá da Toca 1, Maurício. E, Casé, vou te falar que tem um pessoal falando que ali cabe até construção de um estádio. Sei não, vamos aguardar, muito obrigado. O senhor também tá liberado para almoço, valeu pelas informações. Vem cá, porque amanhã tem Vasco e Cruzeiro em São Januário, Rio de Janeiro, 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E em campo estará esse cara aqui, Luciano Castan. Um jogador que tem no DNA a função de zagueiro. Aquela postura de zagueiro que pensa, por aqui não passa nada. Luciano Castan, titular absoluto na era Pepa, pronto para encarar qualquer ataque. Mais força. Futebol, as coisas são bem dinâmicas e era um sonho, um desejo meu de vestir uma camisa pesada como a do Cruzeiro. Momento de reconstrução de um time que está de volta à elite e de cobrança de uma torcida que sabe o que quer. E a gente tem trabalhado forte dia a dia para dar essa alegria novamente a eles e que daqui a pouco o Cruzeiro brigue por títulos também. Castan tirou! No Brasileirão, o Cruzeiro vem de 2 jogos sem levar nenhum gol. Conseguiu tirar ali o Castan, foi eficiente. Castan conquistou a confiança do professor português, que tem elogiado o setor defensivo do time. Uma equipa que tem a capacidade de não sofrer golos está sempre mais próxima de ganhar. Quando você veste essa camisa aqui, você tem que vestir ela mesmo tem que honrá-la, né? Eu lutei muito para estar aqui, né? Você começa a relembrar de tudo que você passou para trás, né? Luciano Castan! Luciano Castan! No passado, Luciano Castan também encontra inspiração. É a 2ª geração de zagueiros na família. Primeiro foi o pai, Marcelo Castan. Depois, os 2 filhos, Luciano e Leandro, o mais velho. Um nome também conhecido no futebol. Leandro Castan! Em Minas, Leandro Castan jogou no Atlético. Antes de se aposentar, também vestiu a camisa do Vasco e fez história no Corinthians. Leandro Castan apareceu para desviar. Lá foi campeão brasileiro e da Libertadores. Foi muito bom para mim vê-lo conquistar o que ele conquistou, e inspiração para mim, né? Então tem essa responsabilidade de fazer bonito, né, com o nosso nome. Família tem um DNA da boleiragem aí, né? Tem. Vamos ver se eles continuam, né? Sempre tem que ter um Castan aí nas narrações aí na TV, né? Dando alguns carrinhos aí atrás dos atacantes. Enquanto esse dia não chega, o bom desempenho pode continuar com você, viu, Luciano? É tudo que essa família quer. E não tô falando só de quem tem sobrenome Castan, não. Quem tem sangue azul celeste também é bastante exigente. Sim, é uma torcida exigente, né? É um clube vitorioso.
Mas eles têm nos abraçado também, né? Nesse nosso início de campeonato também foi muito lindo, né? Eles têm nos abraçado e os resultados estão vindo, né? Rafa Nobre, conta pra gente, Xará, quais são as quentes do Cabuloso? Pois é, Cruzeiro deve ter chegado já agora ao Rio de Janeiro, embarcou 4 horas, 4 e pouquinho, então se não tiver nenhum atraso já tá no Rio de Janeiro. Cruzeiro que encara amanhã o Vasco da Gama 4 da tarde no São Januário. Jogo complicado pro Cruzeiro, mas tem que pensar em vitória, não tem jeito, até porque na sequência faz dois jogos em casa, né? Pega primeiro o Coxa, o Curitiba, e depois o Goiás. Então, para poder emplacar uma sequência, o Cruzeiro que vem de 2 jogos sem perder, né? A vitória contra o São Paulo e o empate contra o Internacional na última rodada. Então, o Cruzeiro tá buscando aí essa nova sequência de vitórias. O Cruzeiro ficou muito tempo, né? Foram mais 5 rodadas, né? Sem vencer, e o Cruzeiro a 7 jogos. Aquele período que passou engasgado, o Cruzeiro sem conseguir uma vitória. Agora vai tentando colocar o time nos trilhos, o Pepa. Sabe que vai contar já, tá no Rio de Janeiro, os 2 últimos contratados, os 2 últimos reforços. Eliberto Palacios, defensor, tô pelo lado direito do campo, colombiano, já tá no Rio de Janeiro, assim como o Paulo Vitor, atacante, é uma opção pro ataque. Ontem a gente até comentou, algum tempo já que eles não participam, eles não atuam, principalmente 90 minutos. Então vamos ver como é que vai ser o ritmo de jogo, dessa intensidade que cobra o técnico Pepa. Então vamos ver como é que vai ser a preparação, como é que eles trabalharam durante essa semana para esse jogo. Cruzeiro que relacionou outros jogadores também, passar antes de chamar você, Seabra, e o Lelhão também, passar a lista de relacionados aqui, com os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, os defensores Kaique, Castan, Neres, Palácios, Reinaldo e William, no meio campo Fernando Henrique, que ainda não fez sua estreia com o Cruzeiro, Felipe Machado, Ian Lucas, Vital, Jussa, Neto Moura e o Alisson, os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Dourado, Juan Christian, Paulo Vitor, Robert, Stênio e Wesley. Acho que, tirando as 2 alterações forçadas, o Lelhão, que tem que fazer já o Pepa, sem contar com o Oliveira e com o Marlon, o Neres e o Kaique naturalmente devem ocupar essas posições. Acho que não deve mexer muito o Pepa, pelo menos é o que eu imagino. Não sei se você acha que deve mexer no ataque, vai de novo o Stênio, vai com o Stênio no ataque, ou vai mexer no time que encara o Vasco. Lembrando que o Neres ele vai ser o titular, a não ser que o Palácios tenha treinado muito bem como zagueiro, né? Mas eu acho que vai o Neres mesmo, até porque o Reinaldo ele é o reserva imediato do Castan, né? E realmente o Marlon é uma perda significativa pelo que ele tem jogado, é um jogador também de bola parada e tudo mais, só que vem o Kaique, um jogador que se destacou no ano passado e chegou à seleção sub-20. Bom, pensando aqui com a cabeça do Pepa, ele não vai mexer muito no time não, principalmente porque ele teve a semana inteira para trabalhar, os jogadores estão descansados e talvez a maior dúvida seja se ele vai repetir ou não o ataque de Porto Alegre. Eu entendo que ele vai repetir. Até o Seabra também acha que sim, né, Seabra? Eu acho que sim. O time foi bem, né? O time foi muito bem. O time que não estava funcionando, aquele setor ofensivo ali que não estava funcionando de jeito nenhum, foi muito bem naquele jogo contra o Inter lá em Porto Alegre. O time criou, buscou, chegou, teve chance de virar do primeiro pro segundo tempo, pelo menos por uns 2-0. Eu acho que o Pepa, vamos ver se ele gostou, né? Eu acredito que sim, porque o time foi muito bem, e jogou melhor, criou mais, chegou mais do que estava fazendo antes. Então eu acho que a tendência é que o Pepa mantenha, mas nunca se sabe, vamos ver. Agora, engraçado, né, Rafa? Você falou a sequência do Cruzeiro aí. O Cruzeiro pega os 3 times que estão na zona de rebaixamento. Exatamente. Né? Na sequência, né? Vasco, Coritiba e o Goiás. A não ser que alguma coisa aconteça aí no meio do caminho, né? Algum deles saia da zona de rebaixamento.
mas os 3 junto com o América formam a zona de rebaixamento. O Curitiba, impossível, né? Sair até lá na próxima rodada, a lanterna, né? O Curitiba tá com 7 pontos. Se ele vencer na outra rodada é impossível, né? Ele vai enfrentar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Aí o Goiás é que precisa ver a diferença pro Corinthians, né? O Corinthians pega o Atlético, né? O Goiás tá com 11 pontos, o Corinthians tem 12, o Vasco tá com 9 pontos, o Corinthians tem 12 também. Então, é a hora. Claro que não existe confronto fácil, não existe tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas é uma hora pro Cruzeiro aproveitar também, né? Pegar esses times que estão brigando lá embaixo, que vão vir desesperados, mas estão tanto quanto jogando um futebol ruim, né? Desses 3 times aí que a gente falou, pra mim, dos 4 da zona de rebaixamento, por incrível que pareça, o América é o vice-lanterna, ele tá muito acima dos 3. E o Cruzeiro com 18, né? 7 de diferença pra essa zona de rebaixamento. Você imagina se emplacar uma sequência de vitórias aí o Cruzeiro se consolida naquele bloco intermediário, já avisando até a parte de cima, né? Uma sequência, a gente vê como faz uma diferença, né? Uma sequência de vitórias. O próprio Inter, né? Que empatou com o Cruzeiro por 1-0, pegou uma sequência de vitórias, foi pra parte de cima da tabela, então 2, 3 vitórias aí, dá um salto grande na tabela. O Cruzeiro que tá a 4, aí puxar pela memória, mas 4 pontos do 6º colocado, né? O 6º colocado tem 21, o Cruzeiro tá com 18. Então 3 pontos, né? Então 3 pontos, então assim, 3 vitórias aí, com certeza o Cruzeiro briga lá em cima, passa a brigar lá em cima, né? E aí, pelo menos se distancia dessa parte de baixo, ainda tá com uma certa gordura, né? O Lélio vem destacando isso também, tá uma gordura da parte de baixo, mas é sempre importante, até porque essa foi a meta do Cruzeiro, né? Desde quando o Ronaldo assumiu a SAF, ele fez aquele prognóstico de uma ideia de Série B e depois a projeção para os próximos anos. A projeção para esse ano era mesmo uma parte intermediária de tabela, sem sustos, mas a ideia não era brigar nem por Sul-Americana ainda nesse primeiro momento. Mas enfim, o Cruzeiro, até pelos jogos que fez, né? As chances foram criadas nos jogos que o Cruzeiro fez contra grandes times. O Cruzeiro dá pra sentir que dá pra brigar por algo mais. Quem sabe com os reforços que o Cruzeiro busca no mercado possa ter essa... Tem alguma novidade sobre Henrique e o Lucas Silva? O Henrique tá treinando. Ele tá treinando na Toca. Naquela visita que a gente fez na Toca, o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, ele acabou falando que quer aproveitar o jogador no sentido de tê-lo em condições físicas. Agora, com tanto tempo longe dos gramados, aí são mais de 3 anos que o Henrique não atua, dificilmente ele vai vestir a camisa do Cruzeiro, né? A ideia é tê-lo como algo do clube, né? Um patrimônio do clube, aproveitar para, quem sabe, tentar um empréstimo. O próprio Henrique, quando a gente conversou, o Gabriel Moraes acabou conversando com ele, conversou com o Henrique e ele falou que a ideia era ser aproveitado pro Cruzeiro, mas acima de tudo participar, voltar a jogar futebol. Então o Cruzeiro se preocupa com o Henrique, ele tá treinando na Toca, tá fazendo todo um trabalho por lá, mas nesse primeiro momento não é aproveitar. E com relação à informação de última hora, inclusive, o Lucas teve o nome publicado no BIT, a rescisão com o Grêmio saiu, então ele que já tá treinando na Toca também, inclusive num vídeo que o Cruzeiro publicou nas redes sociais, mostra o Lucas Silva. O Cruzeiro tenta evitar, né? Claro, ainda não foi anunciado de forma oficial pelo clube, mas aí acabou não mandando aquelas imagens, acabou vazando o Lucas Silva já treinando com o grupo. Então vem treinando há 2 semanas, está trabalhando. A ideia é fazer um trabalho mais forte de preparação para que ele possa, já, se não for aproveitado contra o Curitiba, contra o Goiás na rodada seguinte. Então ele deve ser, hoje já não dá mais, né? Sexta-feira. Então aí é uma preparação para poder anunciar o jogador, quem sabe na próxima semana, para poder já pensar, preparar o jogador para o duelo contra o Curitiba ou contra o Goiás. Mas está tudo certo, então a terceira passagem do Lucas vai ser confirmada nas próximas horas, com certeza, pelo Cruzeiro, já que a rescisão era o que faltava, né? A rescisão com o Grêmio, ela acabou saindo. É outro também que vem, né? Para poder brigar por posição, a gente até falou isso aqui. Você acha que já assume a titularidade? Bom, futebol ele tem. Eu acho que ele vai ser titular, sim. Mas chegar de cara, não sei o que passa com o Pepa, né? O que passa na cabeça do Pepa. Mas para mim o Lucas Silva chega para ser titular. Eu vejo o futebol dele como titular. Mas de cara, de imediato, vai ter que ver no treinamento, né? Vai ter que conquistar essa posição aí. Mas eu acho que ele conquista sim, porque futebol ele tem e muito, né?
aí é uma briga com o Felipe Machado, né? Já que o Jussa faz aquela situação de primeiro volante ali, então é uma briga com o Machado, essa disputa, vamos dizer assim, pro segundo volante do Cruzeiro. Cruzeiro no mercado ainda, e os dois nomes que ainda despertam interesse, claro, Cruzeiro de olho no o Arthur Gomes. O negócio já está até mais avançado, a gente pode dizer assim. É claro que o caso dele também, assim como o Matheus Pereira, também precisa do aval dos clubes, né? No caso do Arthur Gomes, o Sporting de Portugal. O Cruzeiro busca a contratação desse atacante. É o que a gente já tinha falado, né? O Cruzeiro, quando anunciou o Paulo Vitor, não seria o Paulo Vitor o jogador que o Cruzeiro tentou. O Paulo Vitor foi mais uma situação de mercado, por pertencer ao Valladolid, e foi uma oportunidade boa para o Cruzeiro. Era mais para poder ocupar aquela vaga que deixou o Rafael Bilu com a contusão e não atua mais esse ano. Então, o jogador, para poder brigar por posição, até por conta da idade e de tudo que pode oferecer, realmente é o Arthur Gomes para o ataque, e para o meio é o Matheus Pereira, jogador que pertence ao Hilal. Então, falta, claro, o acordo ainda. Os jogadores, os dois já têm ciência da proposta do Cruzeiro e interessou o que o Cruzeiro apresentou para eles. Então, as próximas horas acho que pode definir muita coisa. No caso do Matheus Pereira, ele é de Belo Horizonte, então é torcedor do Cruzeiro. A família toda é torcedora do Atlético, mas ele, especialmente, é torcedor do Cruzeiro. Já teve, inclusive no Mineirão, acompanhando o jogo do Cruzeiro. Então, assim, isso é claro que pode influenciar, né? O fato de torcer o time do seu coração. Então, enfim, pode ser que aconteça. É claro que vai depender muito do que os árabes vão esperar dessa negociação, até porque investiram alto no Matheus Pereira. Mas é um negócio que pode sim acontecer e que, claro, seria um negociaço para o Cruzeiro, porque são dois excelentes jogadores que seriam para reforçar e muito o Cruzeiro pro restante da temporada, Xará. Aqui, o Arthur Gomes, ele é centroavante ou é jogador de velocidade? De velocidade, Lelhão. Eu pensava que ele fosse até o centroavante daquele time do Cuca, né? Marinho, Arthur Gomes e Lucas Braga, vice-campeão da Libertadores. Mas o Cruzeiro precisa, bom, de repente o Pepa, ele vai tentar recuperar o Gilberto e também o Henrique Dourado, mas o Arthur Gomes, ele é um bom nome. E o Matheus Pereira, ele não é a posição do Luvanor, viu, gente? Ele é meio de campo, camisa 10, armador, e com ótimos números aí que o Rafael Nobre trouxe ontem pra gente aqui. E depois eu vi no SofaScore também, ele é um camarada que eu acho que se o centroavante gosta de fazer gol, ele gosta de dar assistência. Seria uma ótima contratação, sem dúvida alguma. Cruzeiro e Vasco, 4 da tarde, São Januário. O Cruzeiro praticamente definido, como a gente já conversou aqui. Pepa não deve mexer muito na equipe, aliás, só nas obrigações que tem que fazer o Pepa, né? Sem Oliveira e Marlon estão suspensos, o Pepa deve escalar Neres e Marlon, e Kaique, ali para as funções. Então o Cruzeiro deve ir com Cabral, William, Neres, o Castan e o Kaique na esquerda, o Felipe Machado, Jussa e Vital, e o ataque, o trio que jogou contra o Internacional com o Stênio, Wesley e Bruno Rodrigues. Esse jogo de amanhã, 4 da tarde, árbitro Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA do Distrito Federal, Rafa.